E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Mais uma super videoaula aqui com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho sobre bioquímica. Lembra aí que a bioquímica é aquela ciência que estuda os componentes químicos dos seres vivos. E você aprendeu aqui comigo que os seres vivos são formados por dois tipos de componentes: os componentes orgânicos e os componentes inorgânicos. Lembra que os componentes inorgânicos são aqueles que não possuem carbono na sua constituição. Quem são eles? A água e os sais minerais. Já os componentes orgânicos são aqueles que possuem carbono na sua constituição. E eles são divididos em 5 grupos, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Nós já tivemos aulas sobre os carboidratos, os glicídios, né? E já tivemos aulas também sobre os lipídios, beleza? E na aula de hoje nós vamos falar sobre o composto orgânico mais importante, que são as proteínas. Muito bem, então não tem como você fazer uma prova de bioquímica sem entender muito bem sobre esse composto orgânico tão importante que são as proteínas. Então vamos nessa então? Então olha só, né? A gente aprendeu aqui sobre os lipídios e carboidratos, né? Que os carboidratos eles podem possuir uma função estrutural, né? De uma certa quantidade. Os lipídios também fazem parte de algumas estruturas, mas do ponto de vista estrutural, ou seja, de acordo com a nossa estrutura, você é feito basicamente de duas coisas, meu amigo: água e proteína. 70% do seu corpo aproximadamente é água e cerca de 20 a 25% de proteína. Ou seja, as proteínas são os compostos orgânicos que existem em maior quantidade, certo? Então, se perguntar para você qual é o composto que existe em maior quantidade nos seres vivos, você vai responder água. Qual o composto orgânico que existe em maior quantidade nos seres vivos? São as proteínas, e é nelas que nós vamos falar. Só para você ter ideia, essas proteínas correspondem a quase 50% do peso seco das células. Então, você tirando a água, 50% da célula é constituída de proteínas. Muito bem. Ao contrário dos carboidratos e os lipídios, que são feitos apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente aprendeu, né, que os carboidratos e lipídios só possuem esses 3 tipos de átomos: carbono, hidrogênio e oxigênio. As proteínas já podem estar associadas a vários outros elementos, né? Então, para que seja o mínimo que a proteína tem que ter, ela vai ter que ter carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Então o nitrogênio entrou na composição de todas as proteínas, como eu vou falar, e as proteínas também podem estar associadas a sais minerais, como fósforo, zinco, cobre, né, formando moléculas muitíssimo complexas, como a gente vai aprender que as proteínas têm várias funções diferentes, certo? Então, se você pensa num composto orgânico importante para a saúde, para o organismo, para a construção de todos os seres vivos, esse composto orgânico são as proteínas. Muito bem. E as proteínas, né, elas são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. Então preste atenção nisso aí. O que é um aminoácido? Os aminoácidos são unidades pequenininhas, né, que formam as proteínas, que são moléculas mais complexas. Beleza? Bem, um aminoácido, como o próprio nome já fala, né, é uma molécula orgânica que possui duas funções orgânicas muito importantes, que é o agrupamento amina, que é esse que você está vendo aí, que possui o nitrogênio, certo? E além do grupo amina, um aminoácido ele tem que ter um grupamento carboxílico, né? Que é o que você está vendo aqui. Então essas duas estruturas caracterizam um aminoácido. Então o aminoácido ele pode variar, né? Existem 20 tipos de aminoácidos e apenas 20 tipos de aminoácidos constituem todas as proteínas que existem na natureza, que são conhecidas, certo? Então, eu quero que você entenda agora que as proteínas são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. E um aminoácido são essas unidades que possuem o grupo amina, né, e um grupamento carboxílico aí que caracteriza um ácido, beleza? E esse aminoácido pode variar de acordo com o radical que você está vendo aí, certo? Então os aminoácidos, que são essas estruturas, eles são divididos em 2 grupos: os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. O que é um aminoácido essencial? É aquele tipo de aminoácido que o seu organismo não consegue produzir, certo? Então, já que o seu corpo não consegue produzir esse aminoácido, é essencial que você consuma esse aminoácido na alimentação. Ou seja, um aminoácido essencial é um aminoácido que tem que ter na alimentação, porque seu organismo não consegue produzir sozinho. Já os aminoácidos não essenciais, como o próprio nome já fala, são aminoácidos que o nosso organismo consegue produzir.
Beleza? Então existe essa diferença aí entre os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. É lógico que na alimentação o mais importante é você consumir os aminoácidos essenciais, já que seu organismo não consegue produzir. No caso das plantas, por exemplo, as plantas não possuem aminoácidos essenciais. Todos os aminoácidos que a planta precisa, ela consegue produzir. Então, ela só tem aminoácidos não essenciais, certo? Mas isso faz uma diferença muito grande na estrutura dos seres vivos e na complexidade dos seres vivos, certo? A quantidade de aminoácidos aí que fazem parte do organismo dele, beleza? Então lembra aí, as proteínas são formadas por unidades chamadas de aminoácidos. Você aprendeu a classificar um aminoácido, você viu como que os aminoácidos são divididos em essenciais e não essenciais, e o porquê disso, beleza? Então, perceba aí, ó. Aqui está, por exemplo, mostrando um esquema de como que seria uma proteína. Você pode verificar que é formado por vários aminoácidos. Cada corzinha dessa diferente aqui que você está vendo seria um aminoácido. E as milhares de proteínas que existem na natureza, elas se diferenciam pelos tipos de aminoácidos que elas são construídas e a ordem que esses aminoácidos estão, certo? Então você possui várias proteínas importantes, como a clorofila, né, como a melanina, certo? Como vários outros exemplos de proteínas que a gente vai falar aqui daqui a pouco, mas elas são todas construídas por esses 20 tipos de aminoácidos aí, beleza? E esses aminoácidos se unem uns aos outros através de um tipo de ligação chamada de ligação peptídica. Então perceba aí, ó, nessa imagem, né, que a ligação peptídica é feita de um grupo carboxílico de um aminoácido, né, com o grupo amina de outro aminoácido. E você perceba que quando acontece a união de dois aminoácidos, ocorre a liberação de uma molécula de água, ou seja, é uma reação de desidratação, onde quando os aminoácidos se unem, ocorre a liberação de uma molécula de água. Beleza? Então é importante que você entenda o que é essa ligação. É a ligação peptídica, é uma ligação que forma proteínas, né? Por isso que as proteínas são chamadas de peptídeos também. Você pode encontrar em alguns livros, né? Que os peptídeos, eles são a união de alguns tipos de aminoácidos que se unem através das ligações peptídicas, que é essa ligação que você está vendo aí, são as ligações que formam as proteínas, certo? Unindo aí os aminoácidos. Muito bem. Por que você tem que entender o que é uma ligação peptídica? Que olha só, as proteínas, elas são diferenciadas, né, pela sua organização, pela sua forma, certo? Então, por exemplo, essas ligações peptídicas, elas podem ser rompidas. Quando elas são rompidas, a proteína perde sua função, certo? Então, por exemplo, olha aí, ó, quando você, por exemplo, vê um ovo frito igual você está vendo aqui, as proteínas que formam a clara do ovo, quando você frita, você percebe que ela deixa de ser transparente para virar uma coloração mais clara, certo? Que é essa parte branca do ovo. O que aconteceu ali? Essa proteína desnaturou. Ah, professor, ela desnaturou, então o ovo não vai ter proteína agora. Sim, vai ter os aminoácidos. Só que os aminoácidos perderam aquela conformação original delas, certo? Então, uma ligação peptídica, ela pode ser rompida por vários elementos, como pH, solventes orgânicos, uma temperatura, certo? Então a gente vai perceber que as proteínas, elas funcionam a partir de certas condições, porque essas ligações que existem entre os aminoácidos, chamadas de ligações peptídicas, podem se romper e a proteína perder a sua função. Mas isso não quer dizer que na alimentação, por exemplo, né, que se você aquecer uma proteína, ela desnaturar, a proteína vai perder sua função. Não, não é assim que funciona. O importante na alimentação são os aminoácidos. E o seu corpo vai produzir as proteínas que você precisa de acordo com os aminoácidos que estão ali no alimento, certo? Então não importa a conformidade ali como as proteínas estão. O que importa são que você consuma aminoácidos e esses aminoácidos, a partir da sequência lá do seu DNA, o seu DNA vai produzir as proteínas que a célula precisa a partir dos aminoácidos que você vai consumir na alimentação. Ou seja, um ovo frito, ele não é menos saudável do que um ovo cru, um ovo cozido, não tem nada a ver, porque todos eles vão possuir a mesma quantidade, os mesmos aminoácidos, certo? Muito bem. Então você aprendeu que as proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são unidos por ligações peptídicas. Essas ligações peptídicas podem ser rompidas a partir de vários processos, como o aumento excessivo da temperatura, um pH diferente. Beleza?
Muito bem. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções, as diversas funções que as proteínas possuem. Lembra que os carboidratos, ele tinha função energética, os lipídios, uma função de reserva de energia, produção de alguns tipos de elementos. Agora, se você pensa num composto orgânico importante, que tem várias funções, milhares de funções, esse composto orgânico são as proteínas. Então vamos começar falando sobre a primeira função das proteínas, né, que é a função estrutural. O que é isso? Você é feito de proteínas, simples assim, meu amigo, né? As proteínas, elas são produzidas a partir do DNA. Então, por exemplo, o que diferencia uma pessoa da outra, né? Uma pessoa da outra, um ser vivo do outro, são os tipos de proteínas que você vai construir. Você é feito de proteínas. Então a principal função das proteínas, uma das, é a função estrutural que essas proteínas possuem. Porque a membrana plasmática de todas as células também constituem proteínas aí, que são muito importantes no transporte de substância através da membrana, certo? Então, meu amigo, proteína é o componente estrutural orgânico mais importante de todos, certo? Então a primeira função que eu apresento para você aqui é a função estrutural das proteínas. A segunda função que as proteínas podem ter é a função hormonal. Você sabe o que é um hormônio? Então vamos lá. Um hormônio é uma proteína que fica na corrente sanguínea que serve para comunicar os órgãos. Então um órgão se comunica com o outro através de substâncias químicas lançadas na corrente sanguínea, certo? Chamadas de hormônios, e esses hormônios possuem natureza proteica, ou seja, os hormônios são proteínas e servem para comunicar os órgãos, certo? Por exemplo, como que a sua glândula sudorípara vai produzir suor? Então existe uma informação que é enviada do seu cérebro para que sua pele faça essa produção de suor, e essa comunicação é feita através de substâncias químicas que existem no sangue, certo? Chamadas de hormônios. Muito bem. Então, os hormônios, para você que não sabe, né, eles são mediadores químicos, é uma conversa que existe dentro do organismo através dessas substâncias químicas lançadas no sangue, chamadas de hormônios. E aqui, para que você não conhece, existe o chamado de sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema de glândulas que produzem hormônios, certo? Então não é à toa que quando você está com algum problema hormonal, você vai no endocrinologista, que é o médico de hormônios. E os hormônios, eles são todos de natureza proteica. Ou seja, se você não consumir alimentos saudáveis, alimentos ricos em proteínas, você pode ter um problema hormonal. Então, vamos citar alguns exemplos de hormônios. Nós temos, por exemplo, os hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona, o estrogênio. Nós temos o hormônio do crescimento, que é o GH, hormônios que alteram o metabolismo, como os hormônios produzidos pela tireoide, certo? Como a adrenalina, como a insulina, certo? Que é um hormônio que controla o nível de glicose no sangue. Então existem vários exemplos de hormônios. A aula de hoje não é sobre hormônios, mas que eu quero que vocês saibam que os hormônios, eles possuem natureza proteica. Todos os hormônios são proteínas. Então por isso que é tão importante você consumir alimentos ricos em proteínas, certo? Bem, outra função que as proteínas podem ter, além da função estrutural e além da função hormonal, é a função de defesa. Você já ouviu falar nos anticorpos? Os anticorpos são proteínas de defesa, certo? Então, essas proteínas de defesa, chamadas de anticorpos, te protegem contra vírus, bactérias, contra vermes que entram no seu organismo. Então, alguns tipos de células, elas vão produzir essas proteínas que funcionam como uma arma lá que vai combater os vírus e as bactérias que entram no seu corpo, certo? Então as proteínas têm uma importante função de defesa. Então é por isso que é importante que você consuma alimentos ricos em proteínas para que você tenha uma boa imunidade, certo? Porque a imunidade depende das proteínas, porque os anticorpos são proteínas, certo? Então uma outra função tão importante para a sobrevivência de um ser vivo é a função de defesa, já que os anticorpos são proteínas, certo? Produzidas por células e muito importantes para combater alguns agentes causadores de doenças, certo? Muito bem. Outra função que as proteínas podem ter é a função energética. Como assim, professor? Função energética? É assim como os carboidratos e os lipídios têm função energética, as proteínas também podem ter função energética.
Porém, as proteínas, elas não podem ser usadas rotineiramente como função energética, certo? Porque você percebeu que as proteínas têm funções muito importantes, como função hormonal, como função de defesa. Então não é vantajoso para o corpo utilizar as proteínas como uma fonte de energia. Mas isso acontece em situações de desnutrição. Mas só que seu corpo precisa funcionar. Então quando ele não tem carboidrato e não tem lipídio, ele vai consumir as proteínas para ser usadas como fonte de energia. E isso não é uma vantagem. E isso acontece geralmente em situações de desnutrição, onde o organismo ele vai retirar das proteínas a sua fonte de energia. E as proteínas possuem várias outras funções muito importantes dentro do nosso organismo, senhores. Então, não é vantajoso, mas ela pode ter essa função energética, além da função estrutural, além da função hormonal, além da função de defesa, beleza? Agora, uma outra função muito importante das proteínas é a função de transporte. Você já conhece, por exemplo, que existem algumas proteínas no seu sangue chamadas de hemoglobina. E essa hemoglobina que está lá nas hemácias, que são os glóbulos brancos, elas têm a função de transportar o oxigênio e o gás carbônico, certo? Beleza? Então é por isso que é importante, se você não consumir alimentos ricos em proteínas e o sal mineral ferro, que é importante para construir a hemoglobina, você vai desenvolver anemia, certo? Que é uma falta de energia causada pela ausência da hemoglobina, que não vai transportar o oxigênio. E o oxigênio, como você já aprendeu, é muito importante para a produção de energia, beleza? Ou seja, as proteínas elas também auxiliam no transporte de gases. E um exemplo de proteína transportadora de gases é a hemoglobina, que está presente no interior das hemácias, né, que são tão importantes aí para a manutenção e a produção de energia no nosso organismo, certo? Perceba como as proteínas são importantes, beleza? Muito bem. Agora, uma função muitíssimo importante que as proteínas podem desenvolver também, que você tem que aprender, e geralmente é essa que mais cai em vestibular, que é a função enzimática. O que é uma enzima para você, meu amigo? Presta atenção. Uma enzima é uma proteína que aumenta a velocidade das reações químicas, certo? Então, existe tipos de proteínas que fazem reações químicas no nosso organismo, aumentam a velocidade das reações químicas em até 1000 vezes, certo? Bem, existem cerca de 2000 enzimas já conhecidas, né, realizando as mais diferentes funções que existem tanto no nosso corpo quanto nos organismos em geral, certo? Então, o que você tem que entender aqui é que as enzimas, elas são proteínas que fazem as reações químicas, aumentam a velocidade das reações químicas, certo? E essas proteínas, né, para que elas possam fazer as suas reações químicas, algumas delas, elas precisam do chamado de cofator. O que é um cofator? O cofator é como se fosse uma chave que liga a enzima para que ela possa realizar a reação química que ela precisa. Alguns desses cofatores são sais minerais, como o ferro, ou algumas vitaminas, como a vitamina B12, são cofatores. Ou seja, algumas enzimas só funcionam na presença desses tipos de elementos, como alguns sais minerais e algumas proteínas, algumas vitaminas. Então é assim que alguns sais minerais e algumas vitaminas agem. Elas funcionam como cofatores enzimáticos, ou seja, ativando enzimas para que essas enzimas possam realizar as mais diferentes tipos de reações químicas que existem, né, no organismo. Então perceba aqui, ó, o que seria aqui, ó, uma enzima, certo? E o seu cofator se encaixando nela para que essa enzima possa fazer a reação química que ela precisa. Só que o cofator, ele é uma chave que liga a enzima. Só que a enzima, ela age sob o chamado de substrato. O substrato é aonde que a enzima vai agir, certo? Então você pode perceber aí nessa imagem, né, que a enzima, ela se encaixa no substrato através de um modelo chamado de modelo chave-fechadura. O que é isso, professor? Que cada substrato vai ter uma enzima específica agindo sobre ele. As enzimas, elas são altamente específicas, certo? Elas agem sobre substratos específicos. Para quê? Porque perceba que, para que ele se encaixe no substrato, é necessário que a enzima tenha a forma característica para se encaixar no substrato e assim a reação química acontecer, certo? Muito bem. As reações químicas, elas podem acontecer
através de uma reação química de anabolismo, que é o quê? Quando você tem a enzima juntando moléculas e assim formando moléculas maiores, mais complexas. O nome disso é uma reação química de anabolismo. Juntar, certo, moléculas e formar moléculas maiores. Mas existe uma outra reação, que é a reação de catabolismo, que são reações de quebra, realizadas por enzimas também, certo? As reações de quebra. Então você tem uma molécula grande transformando-se em moléculas menores. Essa é a diferença entre anabolismo, certo? E catabolismo. Lembra? Eu vou tomar um anabolizante. Você quer crescer, ficar maior, certo? Agora, uma reação de catabolismo é uma reação de quebra, como a digestão, por exemplo, certo? Muito bem. O que você tem que entender é que a ação das enzimas, elas podem variar de acordo com alguns processos, como a temperatura e o pH. Como a gente já falou que as proteínas elas desnaturam a partir de variações muito grandes da temperatura e do pH, certo? Então, cada proteína vai existir uma temperatura ótima, ou seja, uma temperatura ideal para que ela possa fazer suas reações químicas o mais rápido possível sem desnaturar. Então perceba esse gráfico aqui, que é um gráfico muito cobrado em vestibular, que é a relação entre a velocidade de ação de uma enzima e a temperatura. Perceba que quanto vai aumentando a temperatura, a velocidade da enzima vai aumentando e as reações químicas acontecendo da maneira mais rápida possível. Mas a partir de um certo momento, perceba que a velocidade da reação química, a velocidade da enzima, ela cai bruscamente, que é quando aconteceu a desnaturação. A temperatura aumentou muito e aquela enzima perdeu a sua função, certo? Então, por exemplo, o que eu gosto de exemplificar isso aqui para meus alunos é por que sua temperatura corporal é cerca de 36,5,6 graus? Porque essa temperatura de 36,6 graus é a temperatura ideal para que suas enzimas façam as reações químicas, né, sem desnaturar. Então, é por isso que sua temperatura é essa. Porque é essa temperatura que os seres humanos fazem suas reações químicas mais rápido sem desnaturar. É por isso que a nossa temperatura corporal não pode variar, porque nós somos animais homeotérmicos e as nossas reações químicas acontecem independentes da temperatura. Beleza? Então isso é muito importante, isso é muito legal, né? Então esse gráfico ele explica muito, ele mostra como que age a enzima de acordo com a temperatura. Perceba aí, ó, isso aqui pode cair no seu vestibular, então é importante que você saiba. Além da temperatura, as enzimas também elas funcionam sobre um pH específico. Por exemplo, a amilase, que é uma enzima que age sobre a boca, serve para quebrar o amido em carboidratos menores, ela age sobre pH neutro. Agora, a pepsina, que é uma proteína, é uma enzima que tem no seu estômago, que serve para quebrar as proteínas, ela só trabalha em pH ácido. E é por isso que seu estômago é ácido, certo? Então perceba que cada enzima ela vai ter uma temperatura específica e um pH ideal para o seu funcionamento. Beleza? Essas proteínas que fazem as reações químicas do organismo. A estrutura de uma proteína ela pode variar de acordo com a sua organização e complexidade. A gente chama de uma proteína de estrutura primária as proteínas aí que possuem uma sequência de aminoácidos unidos por meio de ligações peptídicas. Então você tem uma sequência linear de proteínas, como você pode ver aqui, o que caracteriza uma proteína primária, certo? Agora, uma proteína secundária é quando você já começa a ter arranjos tridimensionais, ou seja, aquela organização linear começa a se dobrar sobre outra, como você pode ver na imagem. Ou seja, uma proteína secundária ela é mais complexa, tem mais aminoácidos, ela é mais complexa de organização do que uma proteína primária, assim como as proteínas terciárias. Perceba aí ó, que você tem proteínas secundárias unidas umas sobre as outras, formando essa estrutura terciária, como você pode identificar aqui. Então você está vendo que o que caracteriza uma proteína entre primária, secundária e terciária é a sua organização. E o mais complexo de todas são as proteínas quaternárias. São formadas por um monte de proteínas terciárias unidas, como você pode verificar aqui, né? Um exemplo de proteína quaternária, que ela é mais... Então quando você aquece muito uma proteína ou altera muito o pH, ela vai
perder essa conformação, vai perder sua função, beleza? É isso que caracteriza as proteínas, certo? Então, meu amigo, espero que você tenha entendido essa aula sobre proteínas, que são os componentes químicos mais importantes, certo? Se você gostou dessa aula, dá um like aí, fala que você gostou. Se você não gostou, dá uma sugestão aí para que as nossas aulas possam melhorar, tá bom? Mais uma aulinha feita de coração para você, meu amigo. Até mais, um grande abraço.